8 de março de 2014. No Aeroporto Internacional de Kuala Lumpur, na Malásia, 227 passageiros e 12 tripulantes embarcam no voo MH370 da Malaysia Airlines. O destino, Pequim, na China. Era para ser uma viagem noturna de rotina, um trajeto de cerca de 6 horas sobre o Mar do Sul da China. Famílias voltando para casa, empresários em viagens de trabalho, turistas ansiosos por suas férias. Ninguém a bordo, nem em terra, poderia imaginar que aquele avião estava prestes a se tornar o centro de um dos maiores e mais angustiantes mistérios da história da aviação. À 1h19 da madrugada, o copiloto Farik Abdul Hamid se despede do controle de tráfego aéreo da Malásia com uma frase que se tornaria assustadoramente famosa: "Boa noite, Malaysian 370. Essas foram as últimas palavras ouvidas do cockpit. 2 minutos depois, o transponder do avião, o dispositivo que comunica sua identidade, altitude e velocidade para os radares em terra, foi desligado. O Boeing 777, uma das aeronaves mais seguras e tecnológicas do mundo, simplesmente desapareceu das telas do radar civil. Para os controladores de voo, era como se um fantasma tivesse tomado o lugar de um gigante de metal. O que aconteceu naquele momento, a mais de 10.000 metros de altitude, sobre as águas escuras, deu início a uma busca desesperada e a uma série de perguntas que, até hoje, continuam sem resposta. Onde estava o MH370? E o que aconteceu com as 239 almas a bordo? A busca inicial se concentrou no local onde o avião desapareceu do radar, mas logo ficou claro que a história era muito mais complexa e misteriosa do que qualquer um poderia prever. Enquanto o mundo acordava para a notícia do desaparecimento do MH370, as equipes de busca enfrentavam um problema assustador. Elas não sabiam onde procurar. A área inicial, no Mar do Sul da China, não revelou nenhum destroço, nenhuma mancha de óleo, absolutamente nada. Era como se o avião tivesse se desintegrado no ar sem deixar vestígios. Mas então, uma nova informação, ao mesmo tempo crucial e arrepiante, veio à tona. O radar militar da Malásia havia detectado um objeto não identificado que, após o último contato do MH370, fez uma curva acentuada e inexplicável para o oeste, desviando-se completamente de sua rota para Pequim. Por que o avião faria uma manobra tão drástica e deliberada? Quem estava no controle? As teorias começaram a surgir, uma mais alarmante que a outra. Sequestro? Um ato terrorista, uma falha catastrófica que incapacitou a tripulação, mas deixou o avião voando no piloto automático como um navio fantasma nos céus. A investigação se aprofundou na vida dos pilotos e passageiros. O comandante, Zahari Ahmad Shah, era um piloto experiente e respeitado. Mas em sua casa, os investigadores encontraram um simulador de voo com uma rota traçada para o sul do Oceano Índico, uma rota que terminava em uma área remota, sem combustível. Seria uma coincidência macabra ou a prova de um plano premeditado? Enquanto isso, as famílias dos passageiros viviam um pesadelo, presas entre a esperança e o desespero, aguardando notícias que nunca chegavam. O mundo assistia, perplexo, enquanto a busca se movia para uma das áreas mais remotas e inóspitas do planeta. A revelação mais extraordinária veio de uma empresa britânica chamada Inmarsat. Seus satélites haviam recebido pings automáticos do motor do MH370 por quase 7 horas após ele ter desaparecido do radar. Esses pings não forneciam a localização exata, mas permitiam aos analistas traçar 2 grandes arcos de possíveis localizações, um ao norte, sobre a Ásia Central, e outro ao sul, sobre o vasto e desolado sul do Oceano Índico. O corredor norte foi rapidamente descartado.
Nenhum país em seu caminho relatou ter visto um Boeing 777 não identificado em seu espaço aéreo. Restava apenas o Arco Sul. A busca, uma das maiores e mais caras da história, foi redirecionada para uma imensa área de oceano a oeste da Austrália. Navios, aviões e submarinos de dezenas de países vasculharam milhões de quilômetros quadrados de mar. Era como procurar uma agulha num palheiro do tamanho de um continente. Os dias se transformaram em semanas e as semanas em meses. A esperança de encontrar sobreviventes se desvaneceu, dando lugar à sombria missão de encontrar os destroços e, com sorte, a caixa preta, que poderia finalmente revelar o que aconteceu no cockpit. Mas o oceano guardava seus segredos. As profundezas ali chegam a mais de 4.000 metros, um abismo escuro e frio. A busca submarina, usando sonares e veículos robóticos, mapeou o fundo do mar com detalhes sem precedentes, mas não encontrou nenhum sinal do avião. Em janeiro de 2017, quase 3 anos após o desaparecimento, a busca oficial foi suspensa, deixando as famílias e o mundo com um sentimento de frustração e um mistério ainda mais profundo. Mas a história não terminou aí. A partir de 2015, peças de destroços começaram a aparecer em praias distantes, na Ilha da Reunião, em Moçambique, na Tanzânia. Um flaperon, uma parte da asa, foi confirmado como sendo do MH370. Outras peças também foram identificadas como prováveis ou quase certas de pertencerem à aeronave. As correntes oceânicas haviam carregado esses fragmentos por milhares de quilômetros, confirmando que o avião havia, de fato, caído no Oceano Índico. No entanto, essas peças, embora fornecessem uma prova trágica do destino do voo, não respondiam às perguntas mais importantes: por quê e como? Hoje, mais de uma década depois, o MH370 continua a ser um mistério. As teorias mais aceitas sugerem uma ação deliberada de alguém no cockpit que despressurizou a cabine, incapacitando todos a bordo e voou até o combustível acabar. Mas sem a caixa preta, isso permanece como especulação. Para as famílias das 239 pessoas, a falta de respostas é uma ferida aberta. O desaparecimento do MH370 mudou para sempre a aviação, levando a novas exigências de rastreamento de aeronaves. Mas, acima de tudo, deixou uma lição de humildade. Na era da tecnologia, onde estamos todos conectados, um avião de 200 toneladas pode simplesmente desaparecer, deixando para trás um rastro de dor, incerteza e um dos enigmas mais profundos do nosso tempo. O que aconteceu naquela noite, a bordo do voo MH370, é uma história que o oceano talvez nunca conte. E assim, mais uma história chega ao fim. Mas o nosso arquivo de relatos, mistérios e emoções está sempre aberto, esperando para ser explorado. O que você achou do relato de hoje? Qual parte mais te marcou? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E claro, se você gostou do que viu, deixe o seu like. E para não perder nenhum capítulo da nossa estante de histórias, inscreva-se no canal. A gente se vê no próximo vídeo.